Gente, para quem não sabe, o Álvaro estreou hoje como colunista da revista Fórum. Eu vou deixar já já o link para o artigo dele para vocês prestigiarem lá, mas a gente vai falar sobre o tema. Então, gente, hoje essa cerimônia, esse ato, né, de celebração da democracia brasileira, de resiliência, ele começou apresentando, né, as obras que foram depredadas por esses vândalos golpistas de 8 de janeiro. Aí eu vou passar, vamos colocar, por favor, Caian, joga para a gente aí os vídeos que mostram essa cerimônia de reintegração, né, do patrimônio cultural brasileiro aí para todo mundo. Pode colocar aí para a gente. Gente, esse é um mini documentário, tá? Preparado pelo governo Lula, que eu acho que é uma síntese aí do que aconteceu em 8 de janeiro. Para não permitir que o povo brasileiro esqueça, dia 8 de janeiro de 2023, um grupo de pessoas irresponsáveis resolveu dar um golpe nesse país. Chega, me dói, né? Ontem, quando eu vi isso na televisão, muito triste. 20 anos aqui, nunca vi um negócio desse. Em 8 de janeiro de 2023, a democracia viveu um de seus dias mais sombrios. Extremistas vandalizaram importantes obras que compõem nossa história e machucaram o orgulho de quem quer, de verdade, o melhor para o país. Essa data é também um marco de resiliência e reconstrução. Eu pedi essa conversa com vocês para agradecer o trabalho que vocês fizeram da limpeza. Que Deus abençoe vocês. A restauração de obras históricas foi um processo cuidadoso que contou com profissionais brasileiros e estrangeiros. O histórico relógio trazido ao Brasil por Dom João VI, que tornou-se símbolo dos ataques à democracia, foi enviado à Suíça para a restauração. O Palácio da Alvorada serviu de base para um laboratório, onde profissionais pudessem trabalhar na recuperação das peças. Uma história tão marcante, né? Tão importante para o país, tão importante para esse momento, para esse retorno de questões que ficaram tão apagadas por algum tempo, né? Se isso se perder, a gente não somos um país. País sem memória não é um país. Hoje, ao devolver essas peças completamente restauradas, demonstramos que a força da democracia é maior que qualquer tentativa de brutalizar nossa história. Pode tirar aqui. Gente, eu fico até emocionada, porque eu sou brasiliense, né? E eu tinha acabado de voltar de uma temporada na China. E no dia seguinte que eu cheguei, eles até tacaram fogo aqui em ônibus, né? Foi aquele dia da diplomação do presidente Lula. No dia 8 de janeiro, eu não acreditava, eu não conseguia parar de chorar. E hoje, para mim, foi muito emocionante, sabe? Ver a devolução daquelas obras, porque eu me sinto como se fosse minha casa, sabe? E vocês, como é que foi a sensação de vocês aí com esse ato, 2 anos depois daquele domingo de terror? Toda vez que eu vejo isso, esse evento, né, esse incidente do 8 de janeiro, que hoje é um momento, né, entrou para a história do Brasil, é um marco histórico na história do Brasil. Esse dia tem vários recortes e várias camadas, né, seja pelo seu aspecto aí, político, enfim,
tudo que a gente viu ideológico do momento que o país atravessa com essa escumalha de extrema-direita que incendiou o Brasil nos últimos anos, nessa última década. Mas esse recorte das obras de arte realmente toca, como a Yara disse, emociona, porque você imagina que aquele relógio que teve que ser enviado para a Suíça para ser restaurado, a Suíça, que é um país conhecido no mundo pela expertise dos seus relojoeiros, né? E isso custou dinheiro, muito dinheiro. Aquele relógio ele foi trazido, levado para o Brasil, né? Saiu daqui de Portugal, onde eu estou, foi mandado para o Brasil em 1808, na esquadra que levou Dom João VI ao Brasil quando ele fugia das guerras napoleônicas aqui na Península Ibérica. Então você imagina que assim, um sujeito entrou no palácio, derrubou no chão, quebrou de propósito, chutou, quebrou uma obra de arte com mais de 200 anos que fez parte do patrimônio do Reino de Portugal e que depois passou para o acervo do Império do Brasil e depois para a República Brasileira. A parte que mais me deixa enojado é aquele momento em que o sujeito com uma lança, lá uma haste, rasga a tela, o mural, as mulatas do Di Cavalcanti. O Di Cavalcanti é um artista de exposição, de nome, de reconhecimento mundial, universal. E ele rasga uma obra de arte que não tem preço, né? Que gente é essa, né? Quem são esses animais, com todo respeito aos animais, que entram no palácio da presidência, e não é o palácio do presidente Lula ou do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi presidente, é um palácio do Brasil, da República Brasileira. Que pessoas são essas que entram e quebram um relógio que veio com a corte portuguesa para o Brasil e que depois entrou para a história do próprio país, do país como colônia, como império, como república? Que gente é essa que rasga com uma lança um painel do Di Cavalcanti, né? De quem que a gente está falando? Quem são esses seres humanos? Né? São seres humanos? São. Mas assim, que gente é essa, né? Que nojo disso tudo, que trabalho e que prejuízo financeiro essa gente causou. Só que hoje está aí, as obras, 20 obras devolvidas, o relógio reconstruído pelos maiores especialistas em relojoaria da Suíça, né, os melhores do mundo, uma tela do Di Cavalcanti totalmente recuperada para o patrimônio histórico nacional brasileiro, e essa gente onde devia estar. Yara, a gente fala muito que precisa fazer justiça, claro, ainda falta muito, falta a maior parte, mas muita justiça foi feita. Hoje, 8 de janeiro de 2025, 2 anos depois, o STF já condenou 898 pessoas por esses atos medonhos, nojentos e funestos que aconteceram em Brasília há 2 anos. Então, assim, já são 898 pessoas condenadas, a maior parte delas trancadas, atrás das grades, presas. E isso ainda não chegou nos financiadores, nos organizadores e nos líderes, mas vai chegar. E a gente sabe que isso ainda começa esse mês de janeiro agora, né? A denúncia aí do seu Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, os seus ex-ministros e ex-colaboradores. Mas assim, que nojo de ver isso e que felicidade de ver isso tudo recuperado de volta para o patrimônio de todos nós brasileiros, né? E você, Álvaro, conta pra gente aí a sua sensação em relação a esse ato de 2 anos de 8 de janeiro. Yara, existem eventos, né, que marcam a nossa vida, e quando perguntam a gente onde é que você estava nesse dia, né, todo mundo lembra exatamente onde estava, o que estava fazendo, porque são eventos que efetivamente marcam a nossa vida, né? Eu vi aqui o Henrique dizendo que estava almoçando e, de repente, quando voltou e viu tudo acontecendo. Eu estava, o Henrique, por acaso, nesse dia 8, eu estava em Portugal. E quando eu saí de Portugal, por conta do fuso horário, o Brasil ainda estava acordando, né? Eu saí por volta de 10 e tal, o Brasil vivia aparentemente, né, um momento de normalidade. E quando eu chego no aeroporto, por volta de 8 horas da noite, e abro o celular, eu vejo aquela enxurrada de mensagens, e a gente não sabia se a gente estava numa ditadura ou se a democracia tinha sobrevivido, né? Porque as mensagens eram tantas do dia inteiro que a gente via mensagens, olha, estão dando um golpe, outras, olha, não vamos aceitar o golpe. A gente não sabia exatamente, né, o que estava acontecendo.
E aí é óbvio, a gente acabou se informando ainda dentro do aeroporto, aquela coisa meio que de desespero, e a gente viu que não, que a democracia tinha resistido. E depois, vendo essas imagens, a gente se dá conta de como a nossa democracia vinha sofrendo, vinha sendo sofrendo atentados, né? E aí não foi no dia 8 de janeiro, né? Essas imagens, na verdade, elas foram resultados de um processo que foi sendo construído muito antes do dia 8. Se nós lembrarmos no começo do ex-governo ainda, do ex-presidente, ele já dizia lá no evento nos Estados Unidos que já tinha ocorrido fraude nas eleições no primeiro turno, que ele já tinha sido eleito no primeiro turno. E durante todo o governo, mensagens em momentos onde ele dizia que não aceitaria mais decisões do judiciário. Então, o 8 de janeiro foi uma imagem, né, que, na verdade, reflete um pouco de tudo aquilo que a gente viveu nos últimos anos. Aquela simulação, né, talvez o teste para o 8 de janeiro tenha sido 12 de dezembro, onde, no dia da diplomação, invadiram a sede da Polícia Federal. E essas são imagens que marcam, né? A gente vê, nesse momento, símbolos desse atentado, né, como o relógio do Dom João, o quadro do Di Cavalcanti, sendo restaurados, é uma sensação de que sobrevivemos a essa tentativa, né? De que, por mais que essas tentativas sejam fortes, essas imagens sejam fortes, a democracia sobreviveu, e isso nos dá um certo alento, né? E ver você se emocionando a assistir essas imagens é algo que mexe com a gente, porque a sociedade brasileira não aceita mais esse tipo de situação. Recentemente, né, nós vimos essas pesquisas que vêm sendo feitas, onde mais de 80% deixou claro: ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. E ver esses símbolos, que acabaram sendo símbolos da reconstrução, da reafirmação da democracia, para a gente algo mexe com a gente. Independente de todos os desdobramentos que ainda teremos, essas imagens mexem com a gente, e espero que elas não sejam esquecidas, que elas sejam sempre lembradas e apresentadas diariamente, para que nunca esqueçamos desse 8 de janeiro. Exatamente. Caian, coloca para a gente aí o presidente Lula recebendo o relógio e a ânfora lá hoje no Palácio do Planalto, por favor. Ó, tá vendo? São pequenos gestos, né? É porque eu tô chorona mesmo, viu, gente? Eu vou me segurar aqui, porque eu fiquei muito revoltada, né? Não só pelo símbolo da democracia, mas como que você destrói uma obra de arte, cara? Realmente são pessoas desprovidas de qualquer alma. Eu acho isso. Quem não respeita a arte não tem futuro. E eles estão aqui, viu? Nós ainda estamos aqui e eles continuam aqui, falando, por exemplo, que flopou. O que é flopou? Vocês estão achando que é o quê? Uma live? Se tiver uma pessoa ali, já é o suficiente, sabe? Uma pessoa resistindo já é o suficiente. Olha, eu estou sem paciência, sabe, Álvaro e Henrique? Eu estou realmente sem paciência. Eu quero ver agora o Lula descerrando a obra As Mulatas, do Di Cavalcanti. Por favor, Caian. Pode tirar, Caian. Gente, essas crianças que estão aí, elas
participaram, aqui em Brasília, 3 escolas públicas participaram de oficinas promovidas por esse projeto que restaurou, só que a gente também tem que ensinar as pessoas o valor do patrimônio e da democracia. Então, crianças, elas fizeram réplicas das obras que foram restauradas, e 2 delas foram selecionadas para essa solenidade hoje. A ânfora, que você viu, a menina, a mocinha segurando, e a tela, As Mulatas, de Cavalcante. E agora eu quero ouvir a ministra Margarete Menezes, um trechinho da fala dela, que é para a gente ter uma noção do que significa esse ato para a política cultural do país. Pode rodar, Caian, por favor. Devolvemos à sociedade 7 obras que foram vandalizadas durante aquele ataque em 8 de janeiro. Essas obras, juntamente com outras 13, também estão sendo reenviadas à comunidade. São frutos de um projeto conjunto com a Universidade Federal de Pelotas. Para a execução desse projeto foram investidos 2 milhões, como aqui já foi dito, recursos que também viabilizaram a instalação de um laboratório aqui no Palácio do Alvorada. Essa iniciativa possibilitou a realização de oficinas em escolas públicas do Distrito Federal, alcançando mais de 500 alunos. A realização dessas oficinas é, sem dúvida, uma grande entrega desse projeto. Ela não apenas transmite a ligação entre cultura, memória e arte, mas também reforça o verdadeiro significado da democracia para as novas gerações. Tá vendo? Outra fala também, que tem gente que adora atacar a mulher, né? Aí eles escolhem, por exemplo, o Janja. Mas ela falou lá, e a mídia liberal está se rasgando por conta disso, e por isso eu faço questão de dar voz para ela. Dá play aí na Janja, por favor. Tentativa de destruição da nossa democracia e dos prédios que simbolizam os poderes da República, estamos aqui, não para lamentar, mas muito menos para esquecer. Estamos aqui para celebrar e reforçar a democracia e para integrar ao povo brasileiro seu patrimônio inteiramente restaurado. A vontade do povo brasileiro de lutar pelas liberdades democráticas junto da união das nossas instituições impediram a perpetração de um golpe de Estado há 2 anos. O país não aceita mais o autoritarismo. O que aconteceu nessa Praça dos Três Poderes precisa estar na nossa memória, na memória do país, como um alerta de que a democracia deve ser defendida diariamente. Isso mesmo, Janja. Muito obrigada, viu, Janja, pela sua luta aí diuturna. E, gente, depois disso, Álvaro, Henrique, comunidade, o pessoal foi lá para o Salão Nobre do Palácio do Planalto para fazer a solenidade, a cerimônia em defesa da democracia dita, né? E lá o presidente Lula fez um discurso de improviso, inclusive, e, em síntese, ele falou que a democracia venceu e ainda estamos aqui. Eu até discordo dessa vitória da democracia. Eu acho que a gente tem que usar o gerúndio. A democracia está vencendo, a gente vence todos os dias. Ontem mesmo, o Zuckerberg, ele anunciou mudanças no Meta que afetam diretamente a nossa vida. Olha, gente, eles abriram a porta do inferno, né? Que já estava entreaberta, agora eles escancararam de vez. E aí vamos ouvir uns trechos das autoridades dos 3 poderes, né, que representavam os 3 poderes, estavam lá, para depois eu ouvir a análise de vocês, pode ser? Vamos lá, Caian, pode colocar na ordem, a gente vai ouvir uma sequência de falas agora. Poderes deve assumir uma responsabilidade das mais importantes neste 8 de janeiro. Renova-se a esperança quando este Palácio do Planalto novamente tem as obras de arte restauradas e entregues não ao próprio Palácio, mas à nação. Também a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, os demais poderes, as demais sedes realizaram e dedicaram-se a restaurar os espaços físicos. Porque, em verdade, mais do que espaços físicos, Brasília, a nossa capital, representa em cada uma dessas obras também o rosto e a história de cada brasileiro e brasileira que não recebeu a democracia como um legado, mas que a conquistou pela participação, pela força do seu trabalho, pela dedicação.
A Maria do Rosário representou a Câmara dos Deputados. Arthur Lira não apareceu. Maria do Rosário é secretária-geral da mesa, por isso que ela estava ali e falou pela Câmara. Pode colocar o próximo, que é o Vital do Rego, representando o Senado. Consideráveis que foram postos à recuperação das 4 casas, Planalto, Câmara, Senado e também o STF, o maior alvo de todas as ações atentatórias, repito, absurdas, abjetas, que se verificaram depois de um processo de meses e narrativas que desejavam o pior para o nosso país, para a cidadania, que seria a volta às arbitrariedades, às ditaduras, às tiranias, às censuras, às torturas e às mortes nos porões. Quem foi alvo foi a sociedade brasileira. E esse é o Vital do Rego, também secretário. Ele é vice-presidente? Agora eu me confundi, gente. Desculpa. É o vice, é o veneziano Vital do Rego. Isso. Agora vamos ouvir o representante do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Se coloca fora desse pacto e deve ser sancionado de acordo com a nossa legítima Constituição. O tratado de tal linha divisória não pode ser dado pela política da circunstância, mas sim pelas leis e, sobretudo, pela Constituição. Tal tarefa exige sobriedade, imparcialidade, tenacidade e firmeza. Cumpre sempre observar o limite da Constituição, ao direito o que é do direito, à política o que é da política. Reafirmo o compromisso do Supremo Tribunal Federal com a independência, harmonia e cooperação entre os poderes e com os princípios republicanos e democráticos. Ótimo. Eu quero ouvir agora o Álvaro. Como é que você vê aí esse combo de falas desses representantes dos 3 poderes? Já já a gente vai escutar o Executivo, mas aí a gente tem Câmara, Senado e Supremo. Como é que você avalia, Álvaro? Avalio, Yara, de forma muito positiva a fala dos poderes. É óbvio, é de lamentar a ausência, né, da presidência desses poderes. Não ter o presidente da Câmara, do Senado e até mesmo do STF, sem dúvida alguma, o Judiciário teve um papel fundamental, né, para barrar essa tentativa de golpe. É de lamentar a ausência dele, sem dúvida, mas estava muito bem representado, né? A deputada Maria do Rosário, ela é uma pessoa que simboliza a democracia, simboliza os direitos humanos, e ela ter a oportunidade de falar e falar do jeito que falou, só reafirma aqueles compromissos que nós, enquanto sociedade defendemos. O ministro Fachin, igualmente, tem uma história pela defesa dos menos favorecidos, vamos chamar assim, dos direitos humanos, etc., também representa bem esse momento. E acho que o discurso ele tem que ir além do discurso. O Judiciário tem feito um papel muito importante nessa tentativa de impedir que isso aconteça, mas a gente sabe que o Legislativo ainda sofre muita pressão para permitir que isso aconteça de outras formas, como, por exemplo, o projeto de anistia geral e restrita. Então, não ter a presença, por exemplo, dos presidentes dessas casas é algo muito simbólico. Não que eles não estejam comprometidos com a pauta, muito pelo contrário, tá? Mas seria muito importante a presença deles em momento tão importante. Dos 3 poderes, apenas o Executivo tinha o seu presidente, tinha a sua autoridade maior presente. Mas, sem dúvida alguma, essas falas vão, de fato, reforçando tudo aquilo que a gente vem defendendo, de vigilância permanente, né, de defesa permanente do Estado Democrático de Direito. Maravilha. Henrique? Em relação a ausências, né, que ocorreram aí hoje nesse ato que faz alusão aos 2 anos do 8 de janeiro, algumas dessas ausências eram óbvias, né? E, sem dúvida, a maior delas é a do ainda presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira,
porque, afinal de contas, quem passou 4 anos, né, passeando e se divertindo junto com esses salafrários, né, que nem pinto no lixo, quem ficou esse tempo todo se comportando dessa forma, de maneira nenhuma ia se comprometer com uma cerimônia que tem por finalidade celebrar a força e a resiliência da democracia brasileira. O Lira, aquela vez, compareceu nos dias seguintes, lá quando atravessaram a Praça dos Três Poderes, porque, na verdade, a coisa estava ainda no quente, né, tinha acabado de ocorrer, as imagens eram muito chocantes, e ele não viu outra saída que não fosse ali, como presidente da Câmara, participar. Então, assim, a ausência dele me parece mais do que óbvia. Em relação ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até onde eu sei, eu chequei isso ainda ontem à noite, ele parece que está no exterior, ele não está no Brasil, então, assim, é uma ausência... Claro que pode ter uma manobra aí dele ter saído justamente na data, o que é até bem possível, mas, assim, ele está fora do país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, não participou, eu não consegui encontrar uma justificativa até agora para a ausência dele. No entanto, ele encaminhou o vice-presidente, o Edson Fachin, e emitiu uma nota, né, chamando os atos do 8 de janeiro de atos subterrâneos de uma gente que ameaça o regime brasileiro democrático e tal. Então, assim, não está se escondendo muito. Possivelmente não compareceu por alguma outra razão, mas deu a cara e se manifestou. O que chama atenção mesmo é nós não conseguimos encontrar ali nem mesmo aquela franja residual de uma suposta, né, que já existia um dia, que hoje é suposta, porque a gente não sabe se existe ainda, a gente não vê nenhuma franja residual de uma direita minimamente organizada, democrática e que respeite as instituições, como existia até pouco tempo, quando o país estava dentro da normalidade. A gente não vê ninguém ali, né? Claro que a maior parte do terreno da política brasileira hoje, sobretudo no Legislativo, na Câmara e no Senado, a maior parte do terreno é ocupada pelo Centrão, e aí você vai ter aí a base do governo um pouco mais à esquerda, e partidos de esquerda, efetivamente, e a extrema-direita bolsonarista. Mas, assim, é incrível como... é muito maluco isso, né? Porque parece que defender a Constituição do país e a manutenção de um regime democrático de direito, a manutenção de um presidente que foi eleito nas urnas, as mesmas urnas que elegeram todos os políticos brasileiros que têm mandato hoje, parece que defender isso se transformou como a Folha de São Paulo quer fazer acreditar desde cedo, e hoje eu estou acompanhando desde cedo aqui em Portugal, a ladainha da Folha, faz crer que ver isso que a gente está vendo, faz crer que defender a democracia é algo que tem a ver com propriamente ser de esquerda ou ser do campo progressista, quando uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? O regime brasileiro, até inclusive durante o período democrático brasileiro, a maior parte do tempo a direita esteve no poder, comandando o Brasil, e na maior parte das vezes em situações em que foi eleita para isso democraticamente, representando a vontade das urnas. Mas enfim, estranho isso, né? As ausências esperadas, não ver ninguém ali que não seja propriamente do campo progressista me causa estranheza, porque defender a democracia e um presidente eleito não me parece uma coisa de esquerda, me parece uma coisa de quem tem um mínimo de desenvolvimento civilizatório, né? Mas está lá registrado, como a Yara disse, bastava ter uma pessoa na plateia para que isso tivesse registrado. O ato aconteceu, foi um ato oficial e um ato que entrou aí para a história brasileira por justamente lembrar aquele trágico dia de 2023. Vamos ouvir o Lewandowski agora. Estou sem Não, agora som? foi. Voltou, agora tá Lewandowski, por favor, que é o ministro da Justiça, que à época era ministro do Supremo Tribunal Federal. Joga aí, por favor, Caian. Não é um valor dado, uma benesse de tempos tranquilos. A democracia brasileira não foi uma concessão, não surgiu por milagre. Ela é fruto de uma luta histórica travada por brasileiros e brasileiras que se opuseram a décadas de autoritarismo. A verdadeira essência da democracia que estabelecemos a duras penas do país está em nossa capacidade de desenvolver e manter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna e mais solidária, como previu o Constituinte de 1988.
Ótimo. Agora, hoje também teve um lançamento simbólico muito importante, que foi a criação do prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia, que é para dar visibilidade a pessoas que colaboram com o fortalecimento do regime democrático no nosso país. Essa premiação ela será anual e realizada pelo Observatório da Democracia da Advocacia Geral da União. Vamos ver o ato de assinatura da criação desse prêmio. Roda para a gente, Caian, por favor. Ótimo. Outro destaque agora, eu quero trazer alguns trechos da fala do presidente Lula para depois ouvir a análise de vocês. Vamos lá, coloca aí para a gente, Caian, por favor. Estamos aqui para renovar nossa fé no diálogo entre os opostos, na harmonia dos três poderes e no cumprimento da Constituição. É porque a democracia venceu. Ao contrário, a turbulência tomaria o lugar do diálogo. Todos os poderes seriam só, concentrados nas mãos dos fascistas. A Constituição seria arrastada e os direitos humanos suprimidos. Se hoje podemos odiar pela ciência e vacinar nossas crianças, é porque a democracia venceu. Pode colocar a segunda parte também, que aí eu ouço a análise. Não é democracia plena. Por isso a democracia será sempre uma obra em construção. A democracia será plena quando todos e todos os brasileiros, sem exceção, tiverem acesso à alimentação de qualidade, saúde, educação, segurança, cultura e lazer. Quando tiverem as mesmas oportunidades de crescer e prosperar, e os mesmos direitos de sonharem e serem felizes. A democracia será plena quando todos e todas sejam de fato iguais perante a lei, e a pele negra não seja mais alta da turbulência dos agentes do Estado. Eu queria destacar, porque todas as vezes me incomoda muito, eu quero ouvir a opinião de vocês, quando tratam a democracia como algo difuso, né? A defesa da democracia. E eu acho que o Lula conseguiu traduzir. Democracia é você conseguir comer, você ter onde morar, você ter acesso à saúde, educação, lazer, são coisas palpáveis. E por isso que eu digo que é um gerúndio. Todos os dias a gente está construindo a democracia, assim como eu traço um paralelo com os direitos femininos, né, que estão sempre na berlinda. Eles nunca são definitivos. A gente está eu tenho 51 anos. Há 51 anos que eu estou na luta para que o meu corpo seja orientado pelas minhas regras. E ainda assim está sempre na berlinda, né? E a democracia também é isso. A gente está vendo aí Javier Milei, Trump, essa hecatombe que está varrendo a Europa. Então, para mim, é um trecho muito simbólico da fala do presidente Lula. Álvaro. Yara, eu acho que você está corretíssima. A gente sempre, quando analisa a ditadura de 64, e muitas vezes a gente se limita a dizer que os efeitos da ditadura foram algumas torturas, sumiço de algumas pessoas, prisões de outras, mas a gente deixa de analisar que a ditadura vai muito, muito além disso, e o presidente Lula foi muito, muito feliz. Quem estuda o período da ditadura sabe que naquele período os trabalhadores não tinham emprego, não tinham o que comer. As polícias, de uma maneira geral, agrediam e matavam a sociedade, independente do que estava acontecendo no combate à ditadura propriamente dita. A gente via um momento em que o efeito da ditadura ele ia muito além, contra as mulheres. A agressão contra a sociedade ela é muito maior. E acho que o presidente Lula ele foi muito feliz quando diz que uma democracia plena precisa ter respeitado todos esses direitos. E a nossa Constituição não é diferente. O que a nossa Constituição diz? É dever do Estado prover este tipo de necessidades do ser humano, né? Eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos
durante os 4 anos do ex-presidente da República, e no Rio de Janeiro a gente ainda tinha um governador que defendia como política de segurança o tiro na cabecinha. Então, assim, eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos no Rio de Janeiro, e nesses 5 anos que eu fui presidente, eram com essas pessoas que a gente convivia na cidade, no estado do Rio de Janeiro. E a gente via muito disso. Que ditadura a gente pode falar do Estado se o governador autoriza o tiro na cabecinha como política de segurança? Tá? Isso é violação de direitos humanos, isso é um ato antidemocrático. Tá? Então, a fala do presidente Lula, e ele costuma ser assim, foi muito feliz nesse sentido. Hoje, o Henrique, eu também estava ouvindo aqui a análise de alguns veículos de comunicação, onde eles tentavam pegar a fala do presidente Lula e dizendo que a vitória teria sido, que o presidente Lula teria tentado passar, que a vitória da democracia teria sido dele, teria sido do Partido dos Trabalhadores. Em momento nenhum isso foi dito. Né? O presidente Lula sempre teve o cuidado de dizer a democracia está vencendo, mesmo que ela não tenha vencido, mas ela está vencendo. E isso é obra da sociedade, é obra dos 3 poderes. A sociedade não atura mais esse tipo de comportamento. Então, eu acho que a fala do presidente Lula foi muito correta para o momento em que a gente está vivendo e não poderia ser outro. Henrique. O Álvaro está absolutamente correto nessa análise de que em nenhum momento, ao contrário do que a Folha e outros veículos querem fazer crer, em nenhum momento houve essa fulanização dos vitoriosos ante a tentativa de golpe que ocorreu em 8 de janeiro de 2023. Quem acompanhou as cerimônias e a repercussão pela imprensa também, vai ver que, assim, em nenhum momento o Lula se colocou como pivô disso, em nenhum momento ele colocou o Partido dos Trabalhadores como grande artífice que conseguiu fazer com que a democracia se mantivesse no país. Isso não aconteceu em momento nenhum. Aliás, eu vou mais longe, né? Ele, nessa última fala que a Yara mostrou, inclusive, mencionou a convivência pacífica entre diferenças ideológicas. E o próprio presidente Lula foi derrotado 3 vezes nas urnas. Eu quero lembrar vocês que ele foi derrotado em 1989 pelo Fernando Collor de Mello, saiu dali e foi fazer sua política para voltar candidato em 1994 e ser derrotado novamente pelo então candidato, depois presidente, Fernando Henrique Cardoso. Ele volta para casa e retoma a campanha em 1998 para ser novamente, pela 3ª vez, derrotado, e pela 2ª vez derrotado pelo Fernando Henrique Cardoso, e ele volta para casa outra vez. E enfrenta o tucano José Serra em 2022 e vence, e chega à presidência da República. Então, assim, a trajetória do Lula mostra que o problema dele, e também governou o país, há 8 anos, é só lembrar disso, 8 anos ele governou o país, colocou-se contra, no ano de 2007, a uma emenda constitucional que poderia dar a ele, e ele conseguiria com folga, porque tinha maioria no Congresso na época. Ele rejeitou uma emenda para um 3º mandato, porque entendia que aquilo não era nada republicano e nada democrático, então não quis ser eleito novamente para um 3º mandato, elegeu sua sucessora, que depois foi reeleita, vítima de um golpe parlamentar. Então, assim, definitivamente o Lula não se coloca como o pivô, nem tem um discurso, digamos ali, fulanizador de quem realmente fez da democracia brasileira resistir e reverberar depois da tentativa de golpe. Ele, como um sujeito que habita o campo democrático, foi derrotado inúmeras vezes nas urnas e voltou para casa para tentar, depois de 4 anos, novamente vencer. E, inclusive, perdeu 3 vezes seguidas. Então, assim, o Lula tem, digamos assim, essa envergadura moral nesse sentido, para dizer que essa conquista do 8 de janeiro que fez a democracia seguir existindo no Brasil, na verdade, essa é uma vitória de todos os brasileiros democratas, não importa de que campo eles sejam. Né? E a Yara falava a respeito do que o Lula disse agora, acho que mostra muito isso. Na verdade, a fala que me impressionou muito foi a do ministro Ricardo Lewandowski, porque ele enumera uma série de coisas e depois ele diz que, assim, eu estou enumerando tudo isso
e agradecendo muito pelo nosso regime continuar em vigor e com esses parâmetros devidamente estabelecidos, porque, na verdade, quem quis isso não fui eu, né, nem o presidente Lula. Quem quis isso foi o Constituinte, em 1988. Se a gente quer um país com condições melhores de saúde, de educação, de investimentos públicos, condições econômicas melhores, tudo isso, a dignidade humana, a preservação de valores aí, né, de direitos humanos, tudo isso foi previsto pelo legislador, pelo Constituinte, em 88. Diferentemente dessa mentalidade canalha da extrema-direita que pretende implodir o Brasil e, por consequência, naturalmente, implodir a Carta de 88 e levar o país aí a uma situação totalmente nova em termos jurídicos e constitucionais. E outra coisinha só para encerrar, Yara, eu estou adorando, eu sei que o presidente Lula está utilizando aquele chapéu, né, ele está fazendo um cosplay de Santos Dumont ali, eu estou achando fantástico aquilo. Eu sei que é por causa da cirurgia, mas por mim ele continuava usando aquilo pro resto da vida. Porque, assim, tá muito sensacional, né? Eu botaria também um lencinho de seda, assim, vermelho no bolso de fora do paletó. Tá sensacional esse cosplay de Santos Dumont. Eu tô curtindo demais. Por mim, podia incorporar aí na indumentária presidencial até o fim do mandato. Tá bom. Tem o... Ai, gente, como é que é o nome da entidade do Zé Pilimpa? Zé Pilintra. Exatamente. Quando se ele botar o lencinho, aí já vira Zé Pilimpa, o povo morre. Essa teocracia neopentecostal aí. Olha só, eu quero ouvir outra fala do Lula. O Julinho fez até uma matéria falando sobre o Lula se referindo a Moraes como um ministro diferenciado. E são as coisas... É minha matéria. É sua? Ai, desculpa. Eu acho curioso porque quem indicou o Alexandre de Moraes para o Supremo foi o golpista do Michel Temer, né? Para a gente ver aí como a democracia nos reserva surpresas. Roda para a gente, Caian, por favor. Vivendo a vida da Suprema Corte Brasileira e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão, que é um apelido que já pegou. E desse apelido você nunca mais vai se libertar. Pode ficar sério. E não adianta ficar nervoso que ninguém vai parar de... É isso, gente, eu quis fazer. E aí, depois dessa cerimônia aí, com essas falas das autoridades, houve o abraço da democracia. Ele desceu a rampa, o presidente Lula, ladeado ali dos ministros, né, desses representantes dos outros poderes, em memória à tentativa de golpe de 8 de janeiro. Roda o vídeo para a gente, por favor, Gui. Gui não, Caian, desculpa. Tem um outro, pode rodar o outro, por favor, também, Gui. Gui, oh meu Deus, Gui tá com saudade, Caian. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, olha aí que bonito, são floreiras, né, com flores amarelas e o verde e amarelo aí em referência às cores da nossa bandeira, e foi feito um abraço, aí dado um abraço simbólico aqui, pertinho da minha casa, na Praça dos Três Poderes. E agora sim eu quero conversar com o Álvaro, vai contar para a gente, ele escreveu um artigo, já deixei aqui, vou deixar de novo. Ele faz uma análise aí sobre o ponto de vista jurídico, né, Álvaro, sobre essa data tão simbólica. Conta para a gente aí como é, qual a linha mestra do seu texto aqui, para o pessoal ler, por favor. Bom, primeiro eu queria aqui cumprimentar nossos colegas, né, de fórum, agradecer aí a revista Fórum pela oportunidade da gente poder começar a escrever e apresentar algumas
teses, alguns entendimentos que a gente tem, né, sobre o direito, sobre o que o país vem passando, através de artigos escritos e publicados aqui na Fórum. A Fórum é, sem dúvida alguma, o Fórum, sem dúvida alguma, é uma revista, né, muito importante para pessoas que pensam um pouco a democracia, que pensam um pouco o Estado democrático de direito. E eu não sei se sorte ou não, mas meu primeiro artigo foi escrito hoje e não podia ter outro tema, né, que não o 8 de janeiro. Né? A gente teve essa oportunidade de fazer hoje. E o que eu pretendia, Yara, com esse texto que a gente publicou hoje, foi lembrar um pouco do que a anistia pode representar nas tentativas de golpe. Né? Eu faço um pouco de um apanhado histórico do que aconteceu no pré-64, onde o Jânio Quadros anistiou uma tentativa de golpe e que depois um dos principais responsáveis acabou sendo um dos maiores responsáveis pelo regime ditatorial, pelas torturas, pelas mortes, pelos sumiços, né? E não podia deixar de fazer também, né, por conta até dessa pessoa ter sido também uma das responsáveis pelo sumiço do Rubens Paiva, lembrar um pouco desse momento tão feliz que a gente está vivendo, né, com o filme, com a premiação da Fernanda Torres. A nossa ideia, né, no artigo de hoje era apenas tentar lembrar que anistiar golpistas, anistiar pessoas que tentam dar golpes, é dar uma uma autorização, dar um sinal verde para que ele possa tentar novamente. Nós vimos o 8 de janeiro ser, eu disse isso aqui mais cedo, o 8 de janeiro ele foi o ápice de um movimento golpista. O movimento golpista ele não começou e terminou no dia 8 de janeiro. Naquele dia 8 de janeiro já tinham alguns sinais de que existia uma coisa organizada. Existiam autoridades, por exemplo, que deixaram o país de férias, né, para que não fossem responsabilizados pelo que estava acontecendo no dia 8. E, recentemente, nós tivemos mais informações de que o dia 8 foi algo pensado, preparado. Nós nos demos conta de que havia uma preparação da tentativa de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin. Então, existia uma preparação, de fato, de um golpe que acabou tendo o seu auge no 8 de janeiro. Eu ainda acredito que que muitas coisas serão apresentadas ainda, muita coisa ainda será descoberta. As últimas investigações e a prisão do general Braga Neto mostra que existiam pessoas da sociedade civil, né, envolvidas. A própria imprensa tem divulgado com uma certa frequência trechos da delação premiada do coronel Cid, onde ele deixa claro que o general dizia que o dinheiro para aquela operação que tentava assassinar o presidente, o ministro do STF, foi financiada, foi custeada por agentes do agro. Tá? Que agentes são esses? Quem são essas pessoas? O dia 12 de dezembro, onde invadiram a sede da Polícia Federal em Brasília, no dia da diplomação, quem patrocinou? Quem patrocinou aquela pessoa que tentou botar uma bomba para explodir o aeroporto de Brasília? Quem patrocinou todos os eventos, toda a operação chamada aí Punhal Verde e Amarelo, que levou à tentativa de assassinato de pessoas tão importantes da nossa sociedade? Então, o nosso artigo de hoje tenta mostrar um pouco que a democracia ela resiste, mas ela não pode ser conivente, ser complacente com tentativas de golpe. E hoje, depois que o artigo foi publicado, eu recebi várias mensagens, algumas pessoas elogiando, aplaudindo o artigo, e outras criticando. Enquanto a crítica é uma divergência de opiniões e tal, a democracia é isso, a gente vai debater as divergências. Mas algumas pessoas começaram a criticar abertamente, dizendo que a democracia deveria ser ampla, geral e irrestrita. E essas pessoas que diziam isso são pessoas alinhadas e próximas das pessoas que tentaram dar o golpe. E o mais interessante é que essas pessoas, logo após o 8 de janeiro, dizia que quem tentou fazer aquilo foi a esquerda. Tentaram dizer que o próprio governo Lula e, na época, o ministro Flávio Dino tinham sido responsáveis por aquele ato.
E hoje, abertamente, eles pedem anistia para as pessoas que estão sendo processadas, estão sendo condenadas, e que em nenhum momento, mostrou ou comprovou qualquer relação com a esquerda ou com o governo atual, ou com o ex-ministro Flávio Dino. Então, é uma certa contradição. Em vários momentos, essas pessoas dizem que os responsáveis pelo 8 de janeiro teriam sido orquestradas, etc., etc., pessoas infiltradas pelo próprio governo, né? E agora eles pedem anistia para o que seria, então, para essas pessoas relacionadas ao próprio governo. Então, hoje foi um dia interessante, né? Primeiro, pela alegria de poder começar a escrever na Fórum, esse canal, essa revista tão importante, e segundo, por conta dessas contradições que a gente continua assistindo na sociedade. Mas o foco principal do nosso artigo era: não é possível anistiar golpista. Anistiar golpista é dar carta verde, dar sinal verde para que outras tentativas de golpe ocorram. E nós não podemos continuar vendo de forma recorrente as tentativas de golpe no Brasil. Hoje nós vivemos o maior período democrático, talvez, da nossa história republicana, né? E, novamente, por muito pouco. Hoje, todos nós temos noção exata de que por muito pouco, nós não vivemos hoje, novamente, um regime ditatorial.